continuidade aos trabalhos dessa manhã, abordaremos agora o tema A Gestão Inteligente da Integração Campus-Cidade. Para apresentar o Future Flash sobre o tema deste painel, convidamos a engenheira agrônoma pela Unesp de Jaboticabal, mestre em Engenharia de Produção Agroindustrial pela UFSCar, com MBA em Economia de Empresas, em ênfase em cooperativismo. Atualmente é presidente executiva da Ibiza Brasil e presidente do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Agronegócio da região de Ribeirão Preto, onde desenvolveu trabalhos como assessora técnica e secretária-geral. Atuou também como docente na Unesp de Jaboticabal e como secretária da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e membro de conselhos consultivos e deliberativos de entidades de representação classista e de empresas privadas. Mônica Bergamaschi. Bom dia. Bom dia, gente. Eu quero, primeiramente, agradecer muito o convite. Quando eu vi o tema, vi as pessoas, um convite do meu amigo particular também, o Ingo Ploger, eu quis sair um pouquinho da minha caixinha, da minha zona de conforto, e vocês devem ter me visto circulando aqui desde segunda-feira. Devo dizer que estou muito impressionada com tudo que estou vendo aqui, com a dedicação, com a participação dos alunos, com o envolvimento dos professores, do reverendíssimo Padre Peters também, com quem eu cumprimento e agradeço o convite, do nosso professor reitor, magnífico reitor, professor Fábio do Prado, dizer que agradeço muito, é um prazer muito grande estar aqui com vocês também. Quero cumprimentar o Carlos Alberto Nogueira da Silva, também diretor da CNI, meu amigo ex-ministro Luiz Fernando, sempre ministro Luiz Fernando, Tejon, Marcelo, enfim, poderia listar vários, professor Gustavo também, tem sido um prazer grande. Como boa italiana, não vou conseguir ficar atrás desse púlpito, então eu vou conversar com vocês ali do meio. E, aproveitando, porque a missão que me deram é para que eu pudesse falar de agronegócio em 20, já gastei 1,5. Mas, enfim, o que me disseram é que é a primeira vez que o assunto agronegócio entrou nesse congresso. Então, eu tenho visto as pessoas colocando vários pontos, e eu gostaria, com a permissão de vocês, de tentar amarrar tudo isso, porque se a gente... Eu sou engenheira também e sou cartesiana ao extremo, e se a gente não souber a premissa, não sabe de onde partir, fica difícil planejar, fica difícil a gente organizar tudo isso. Então, por isso que eu vou me propor aqui a contar para vocês um pouquinho, dimensionar esse agronegócio, para a gente poder conversar depois, mais ou menos nivelado nisso, tá certo? E o Tejon falou muito de percepção. Então, gostaria que vocês, intimamente, pensassem qual é a percepção que vocês têm de agronegócio. A queima-roupa. Não precisa falar nada agora, tá certo? Só pensem nisso. Pois, muito bem. O Brasil, na década de 70, também já foi colocado, e eu vou passar muito rapidamente. Éramos importadores de alimentos conhecidos somente pelo café, açúcar e o futebol. Não vamos falar de futebol hoje, mas, enfim. Importador de alimento, problema sério de insegurança alimentar, com o desafio de um país-continente, inclusive com um cinturão tropical do globo que concentra 2/3 da biodiversidade do mundo, e sendo que 37% na América Latina, na América do Sul, e o Brasil mega diverso. A gente ia importar essa tecnologia de onde exatamente? 30 anos depois, um grande produtor, exportador de alimentos, de energia e fibras, essa energia renovável, importante que a gente diga isso também, graças a recursos naturais, agricultores, que foram empreendedores, políticas, e nós fizemos, de fato, uma primeira grande revolução na agricultura. O Brasil de hoje é uma agricultura diversificada, mais de 300 espécies comerciais em todas as regiões desse grande Brasil, diversas agriculturas no Brasil. Gostaria que vocês pusessem atenção nisso. Nós temos hoje agricultores no 4.0 e temos agricultores no -1.0. Aqueles para quem a gente tem uma tecnologia de ponta
para colocar e aqueles que não entenderam ainda que precisa fazer uma calagem antes de colocar uma semente no solo. Calagem é simplesmente uma correção dessa acidez. O preço dos alimentos hoje é 50% menores. Fomos a âncora verde do Plano Real. E isso se deve à produtividade. Aqui, inclusive, explica até a criação do Movimento Sem Terra. Você colocou tecnologia, produziu mais e o preço caiu. É isso mesmo? É. Eu investi e não tive o retorno financeiro? É. E o que aconteceu com quem não foi eficiente? Ficou à margem? Não, morreu, foi expulso. A agricultura não morre, ela muda de mão. O agricultor, sim, ele sai fora do caminho. A pecuária também, avanços gigantes em genética, em produção, enfim. Grande exportador, o Tejão mesmo falou hoje, 80% de tudo que a gente faz fica no Brasil. E a fome não é falta de comida, é falta de renda para acessar essa comida. Importante que isso seja dito. Nós já colocamos aqui o PIB do agronegócio, né, 23%. Então, vamos lembrar o seguinte, um quarto do PIB é o agronegócio, um quarto dos empregos é o agronegócio, 50% das exportações é o agronegócio. Importante a gente colocar isso também. E por que eu trago esse quadro que foi colocado pelo Kepler? Vejam ali do lado esquerdo a balança comercial do agronegócio, onde nós fomos, desde sempre, superavitários. Exportamos mais do que importamos. E do lado direito, quando a gente compara com todo o Brasil, estamos compensando o déficit gerado por todos os outros setores da economia. Isso explica a nossa dificuldade gigante em não conseguir melhores avanços em acordos comerciais. Quando o mundo vê o potencial agrícola brasileiro, se desespera. E aí querem vender para nós, mas em condições normais de competição, não querem competir conosco. Então, é importante também a gente ver essa grande dificuldade que temos. Por isso, até que é mais fácil, teve essa pergunta 2 dias atrás, né? Por que a gente exporta commodities? Porque a agricultura é uma atividade a céu aberto, cheia de risco. Então, é mais fácil pegar as commodities e adicionar valor nos outros produtos. Você gera emprego nos outros produtos, os riscos ficam aqui. Então, é mais difícil a gente negociar os produtos de maior valor adicionado. Tá certo? Bem, esse quadro também, nós somos grandes produtores e exportadores de uma série de produtos, e aqui eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção. Se nós transformássemos o Brasil nesta imagem, aqui o que vocês veem, os do fundo ali, eu peço desculpas, mas eu vou apontar, as cidades ocupariam esse pedaço se isto aqui fosse o Brasil, tá certo? Esse é o espaço ocupado pelas cidades. Este é o espaço ocupado por pastagens, que são cultivadas ou nativas, né? Nós não temos Campos do Jordão ou Campinas à toa, tá certo? Nós temos campos, nosso próprio Pampa no sul, ou Pantanal, são pastagens nativas. Nós temos aqui, esta seria a área onde nós fazemos todo esse estrago com produção e exportação, estrago no bom sentido, de fato, a nossa produção agrícola. E nós temos 554 milhões de hectares de vegetação nativa. O Brasil tem 851 milhões de hectares. Queria dimensionar isso, né? É importante que a gente tenha, porque daí a gente fala, a gente tem 11 milhões e meio de LPF. É muito ou é pouco? Nós temos hoje, e aí esmiuçando um pouco isso, a cana-de-açúcar ocupa 1% do território brasileiro, né? Nós temos hoje, e aí vou simplificar esse quadro, aproximadamente, esses números estão sendo revistos agora com o novo CAR, 66% do território brasileiro está com vegetação nativa. Isso é um ativo importante para o Brasil. E o restante está sendo ocupado com outras coisas. Então, muito cuidado em tudo aquilo que a gente vê, por isso é que a questão grande é a de percepção. Aqui também o mapa, os números mais escuros, os quadrantes mais escuros são aqueles onde você tem a população subnutrida. Quanto mais escuro, mais subnutrido. E os outros lugares, aqui esse quadro da OCDE e da FAO, dizendo como é que vai ser necessário ampliar a produção de alimentos para a gente tentar suprir essa demanda por alimentos. Então, aqui tem uma expectativa de diversos países onde o Brasil terá que aumentar 40% da sua própria produção. E isso não é simples da gente fazer. Aqui está a questão de terras. Então, vejam a disponibilidade que existe ainda de terras, né?
No Brasil tem muitas áreas com pastagens ou áreas ainda não cultivadas e cultiváveis em relação aos outros países. Fora isso, nós temos 12% da água doce disponível do mundo e nós temos gente, como vários profissionais, vai ser o tema, inclusive, do Marcelo, e nós temos tecnologia tropical de ponta. Hoje podemos exportar isso, inclusive, para outros países. Nosso crescimento da população mundial, vejam que interessante isso. Em 2010, nós tivemos 50% da população mundial vivendo no rural e 50% nas cidades. E isso tende a aumentar. O que isso implica? É que lá em 2050, sei lá se são 9 bilhões, 9,5, 10. Repare que quando a gente passa de 9 para 10, nós estamos falando de 5 vezes o Brasil, né? Então, a gente joga com esses números como se fosse simples, mas nós estamos falando de números muito vultosos. Nós vamos ter praticamente 7 bilhões de pessoas aí nas cidades e 2 ponto alguma coisa no campo. Isso significa que, se hoje, né, nós temos aí um agricultor produzindo para mais ou menos 170 pessoas, em 2020 ele produzirá para 200 pessoas, e, fazendo uma algebrinha de tico-tico aí, e mais ou menos em 2050 ele vai ter que produzir para uns 600 ou 700 pessoas, um único agricultor. Bem, o futuro, sem dúvida nenhuma, é ampliar a competitividade com sustentabilidade. A chave passa necessariamente por tecnologia, passa necessariamente por gestão e inovação, inclusive na área de gestão. Não há como fazer diferente. E nós temos aqui o grande milagre, que é o que assusta o mundo todo. Se a gente pegar nessa série, muito rápido aqui, dos anos 90 até os anos de 2016, agora a última safra, nós tivemos aí um incremento em 60% na área e nós tivemos um incremento da produção em 294%. Isto é produtividade. Para produzir a mesma coisa, com a mesma tecnologia dos anos 90, nós teríamos que ter usado 89 milhões de hectares a mais. É mais do que usamos hoje. Isso é terra poupada, tá certo? Isso é o compromisso do setor. Então, as pessoas do mundo todo veem esse grande crescimento do Brasil e, claro, que ficam profundamente assustados. No setor de carnes não foi diferente, né? As filas aqui da frente vão lembrar, frango era comida de casa de vó de domingo, né? Hoje é uma das proteínas mais baratas que a gente tem à disposição de todo mundo. E tem também o peixe, né? Nós temos áreas continentais, uma costa de 8.500 quilômetros e ainda importamos peixe. Então, produzir proteína embaixo da água também é um grande negócio. Bem, práticas conservacionistas. Para quem ouviu ontem falar em plantio direto, isso é um plantio direto, na palha, tá certo? Você não revolve mais o solo. Você tem um carbono estocado no solo, quando você revolve, isso tudo vem para a atmosfera. É uma emissão de carbono também, que ninguém vê, ninguém conta, né? É mais fácil falar de outras coisas que são mais visíveis. Estamos atentos a isso. Nós temos hoje a intensificação sustentável, o ILPF, Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, produzir mais em menos área, com mais intensividade, vamos dizer assim, intensificação da produção. Está aí algumas imagens daquilo que o Francisco colocou ontem. A integração lavoura, pecuária, floresta, lavoura, pecuária, enfim, ou todas as combinações que dele advêm. Segurança energética, produzimos energia limpa e renovável. Então, 41% da nossa matriz hoje é limpa. Se nós pegarmos só São Paulo, que detém 60% do sucro energético, 55% da matriz energética de São Paulo é limpa, enquanto que o restante do mundo, o número está incrivelmente minúsculo aqui, mas, acreditem em mim, é de 13%. Bem, consumo de energia, e aqui está a grande resposta para um monte de coisa. A energia renovável ela pode ser produzida na região tropical, é onde você tem sol o ano inteiro. Transformar sol em energia, esse é um dos nossos grandes negócios hoje. E os países mais ao norte, do hemisfério norte, são grandes consumidores de energia. Os países do hemisfério norte precisam escolher entre produzir alimentos e energia. Nós podemos produzir os dois, sem nenhuma competição, sem nenhuma intervenção. Então, isso é muito bacana, nos dá aqui uma grande possibilidade ainda de crescimento.
E os nossos desafios, né? Nós precisamos de estratégias nacionais. Passando rapidíssimo. Então, é claro que, para isso, precisamos de crédito, precisamos de seguro, precisamos de políticas de preço, e falha isso em instrumento de política pública. Política comercial também, agregação de valor, e coloquei 2 asteriscos ali para lembrar isso. Nós temos tecnologia para adicionar valor, só que, de novo, querem comprar commodities, adicionam esse valor em outros países, gerando emprego em outros lugares. Política tecnológica de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Importantíssimo também a gente lembrar, né? Os avanços tecnológicos são imensos. Em 1969, o homem chega à Lua, né? Numa estagnação interessantíssima, que olha quantos anos da prensa de Gutenberg, do telégrafo, e, de repente, de 69 para cá, aconteceu tudo o que a gente vê, né? Hoje nós temos aí tudo à nossa frente, à nossa mão. Então, agora, se houver aquela estagnação secular, né, que Caio colocou ontem também, será que as inovações terão os mesmos impactos econômicos? Será que elas terão mesmo será que tudo acontecerá nessa velocidade mesmo que a gente está vendo? Vamos ver. E o custo Brasil, né? Burocracia, novas moléculas, já foi colocado também aqui a dificuldade que a gente tem para isso, questão de juros, questão de tributos, questão do câmbio, a infraestrutura e a logística, é um negócio espetacular, né? Vou convidar vocês para uma viagem muito rápida comigo aqui. Essas são as principais ferrovias brasileiras. Nós temos aí praticamente 30 mil quilômetros de rodovia, com 4 bitolas diferentes, né? Bitola é a distância entre os 2 trilhos. Então, se você vem de um lugar para o outro, a bitola larga ou estreita, você tem que fazer um transbordo. E aí isso vai mudando, e aí vocês veem também, né? Olha que isso é democracia, né? O que tem de empresa aí manobrando tudo isso. Depois, esta é a malha ferroviária dos Estados Unidos, com 226 mil quilômetros. Lembrando que não é o principal transporte o mais barato, né? Os Estados Unidos usa muito transporte hidroviário, que eu nem entrei no detalhe. Aquele pedaço está me comprometendo, hein, professor Gustavo? Isso aqui é a nossa realidade do Brasil. Quem já passou por um trilho de trem no meio da cidade? Isso faz com que a velocidade seja incrivelmente reduzida. Nossos trens trafegam a 11 km por hora, né? Ou seja, um simples percurso de 300 ou 400 quilômetros, se tiver que passar por São Paulo, inclusive, pode esperar mais de 20 horas, porque usa o mesmo trilho do transporte de pessoas, e, por questões de segurança, os comboios têm que ser fragmentados e ficam aguardando. Podem ficar 19, 20 horas aguardando isso. Então, é uma maluquice até a gente conseguir chegar, por exemplo, no Porto de Santos. Isso é o nosso armazenamento. Falaram ontem também, armazenamento sobre caminhões. Está aí, para quem nunca teve oportunidade de ver na estrada, isso aqui é o nosso armazenamento hoje. E por que não está em silo? Porque não cabe. Nós não temos a política de silo. Isso aqui fica a céu aberto. E se chover, estraga, tem seguro? Não. Olha que legal. Todo mundo aqui tem carro, todo mundo tem seguro. O agricultor, ele corre todos os riscos e fica lá. O mais engraçado é que da agricultura, do agronegócio, todo mundo acha, né? Todo mundo acha alguma coisa. Ninguém acha tudo sobre engenharia naval, nuclear, mas no agronegócio todo mundo acha, né? E quem perde é só o agricultor. Enfim, aqui vocês imaginem motoristas, né? De caminhão, vocês passando por aí, vocês têm uma plaquinha assim, olha, São Paulo, 3.900 quilômetros. Olha que estímulo, né? Que bacana, né? Que gostoso. Isso é turismo, eu tenho só mais 3 minutos. Porto Alegre, 5.000 quilômetros, é bacana. Essa é a famosa 163, que frequentou as TVs de vocês hoje nos comendo a nossa safra. Aqui também, da mesma maneira, cada trecho colorido desse foi concedido a um grupo diferente para que pudesse fazer a melhoria dessa estrada, que é o nosso principal eixo escoador de produtos hoje. Então, aqui depois eu vou deixar isso para vocês. Aqui, onde ela foi duplicada, então, matemática aí, 117 quilômetros a 300 milhões de reais. Olha como é caro um trecho de 1 quilômetro de estrada. Vamos vendo aí. Aqui onde ela é simples, né? Se a placa está do lado de cá, o trecho dela é simples. Aqui é onde ela ainda não foi melhorada, né? Aqui é o que vocês viram na TV e pode piorar, lógico, né? Tudo que está ruim pode piorar.
Então, essa é a nossa realidade do transporte de grãos. As pessoas ficaram um mês encravadas lá, sem conseguir partir para lado nenhum. Aí a gente fala, não, para não dar esse problema, faz uma atividade de retroporto. Para quem não conhece, é extraordinária a ida, uma visita ao Porto de Santos, que está muito perto aqui de vocês. Esta é a Pera de Santos, né? E fazer atividade de retroporto onde? Aqui no pátio da FEI, né? Porque lá, se você tirar o pé, você não põe de novo no mesmo lugar. E aqui é o acesso ao Porto de Santos. Se você quiser chegar com o seu carro e parar no meio do trilho, você pode. Ninguém fala nada. Vai lá e deixa. Se você não tiver amor ao carro, faça isso. E anda de Uber depois. E isso aqui, gente, é uma ruína tombada pelo patrimônio histórico. Tá certo? Muito legal. Vai visitar lá. Tem 4 paredes e nada dentro. Paranaguá. Não muda. Está aqui o Porto de Paranaguá. São os nossos 2 principais portos de escoamento e produção. Pois muito bem, segurança jurídica. Né? Vamos passar rapidamente o Código Florestal. Apesar de termos entre 61% e 66%, ainda tem uma pressão gigante para a gente fazer Código Florestal. O agricultor é um dos que mais preserva. Nós temos mais áreas preservadas dentro das fazendas do que nas próprias unidades de conservação. Mesmo assim, tem aqueles que vêm pregando, né, algumas outras questões ligadas ao Código Florestal, o que deveria ter sido feito quando Cabral chegou. Planejamento. Olha, preserve isso. Não dá para você preservar o que você não tem mais. Recompor aquilo que, de fato, tem valor ambiental, APPs, encostas de morro, enfim, todo mundo está fazendo, tanto que nos 2 levantamentos aumentou muito a cobertura vegetal. Agora, tirar tudo simplesmente porque a população é um bem para a sociedade, com um ônus só no produtor, está correto isso? Nós, como cidadãos que queremos um ar mais limpo e etc., nós vamos deixar essa conta lá ou a gente tem que ajudar a pagar? Quem, na hora que chega numa bomba de combustível, vê o etanol ali muito mais caro e paga o etanol, ou faz a continha do ponto 7? Precisa responder. Isso é uma questão pessoal de cada um. E hoje é um dia importantíssimo. Hoje, no Supremo, tem a continuidade da votação aí das ADIs sobre o Código Florestal. Essas, em vermelho, são as áreas onde nós já temos hoje as áreas de conservação, e os pontinhos azuis são as áreas prioritárias para a conservação, de acordo com a visão de algumas pessoas ambientalistas. Esse quadro é do professor Evaristo Eduardo de Miranda, da Embrapa Monitoramento do Satélite, que eu sei que já esteve aqui também conversando com vocês, e é sempre um excelente papo. Vamos para frente. Outros problemas, terra para estrangeiro, respeito a contrato, direito à propriedade e questões trabalhistas. Hoje eu me debruço muito sobre isso. A nova lei deve entrar em vigor exatamente daqui a um mês, no dia 11 de novembro, né? E nós temos alguns probleminhas no campo que são muito diferentes, as pessoas esquecem disso. Põe ponto eletrônico, não tem energia para pôr ponto eletrônico. Não, então, sei lá, nós temos um problema de calor. Se passar de 25 graus, tem que acabar tem que parar a atividade. Eu moro em Ribeirão Preto. Alguém já foi em Cuiabá? Belém, que está aqui, não pode ter trabalho lá, porque calor. Ou então você fala no jovem aprendiz, ótimo, é lindo, mas a minha fazenda está a 400 quilômetros do centro urbano mais próximo. Ou então, a cota para deficiente. Não tem. O que eu faço? Eu sou multado hoje. Tá certo? Então, isso aqui daria também 2 dias de conversa. Bem, e a nossa questão trabalhista, só para que vocês entendam, o Brasil é o país que possui o maior número de ações trabalhistas do que o resto do mundo somado. Tem alguma coisa errada nisso. Nós tivemos a nossa lei, a CLT da década de 40, meu tempo já estourou, eu juro que eu vou correr. 87 milhões de processos, 83 julgados, um resíduo de 3 milhões, que não diminui, porque anualmente entram 3 milhões de processo trabalhista. Cada processo leva, em média, 5 anos para ser julgado e custa R$ 80 para você, para você, para você, para você, para mim. Nós já gastamos, em 10 anos, 144 bilhões de reais com um resultado social nulo, de 14 milhões de desempregados no Brasil hoje, entre aqueles que procuram emprego. Porque, com carteira assinada mesmo, nós temos em torno de 40 milhões. Então, o nosso problema é bastante sério. Comunicação, para fora do setor, é a área do Tejon. A gente tem que falar. A questão da sociedade não saber o que é agronegócio não é culpa do agronegócio, não é culpa de vocês, é culpa nossa. A gente não sabe se comunicar.
A gente tem que falar, a gente tem que contar essas coisas de uma maneira melhor. E é claro que associativismo e cooperativismo, que são minhas grandes paixões na vida, né, aquilo que eu sempre me dediquei, é o que vai, inclusive, salvar a agricultura de pequena escala. Porque o agricultor pequeno, sozinho, vai sucumbir, se ele não estiver mais bem organizado. E o mais importante é o seguinte, tudo o que nos trouxe até aqui, todos esses ganhos em produtividade, tudo que a gente fez, não vai trazer as respostas porque a gente quer para o futuro. E aí é a grande maravilha do Brasil, né, e desse bastão que a gente está entregando na mão de vocês, né, que vão nos render logo mais. Não estamos com muita pressa, não, mas, enfim. Nossa agenda para o futuro. As mudanças climáticas vão influenciar fortemente os trópicos. Nós temos que descarbonizar a nossa agricultura, reduzir a emissão de gás de efeito estufa. Mudança climática está aí. Eu sou cética, mas não sou burra, tá certo? Ela está aí, ela está acontecendo. Como é que nós vamos difundir as tecnologias para essas agriculturas tão diferentes? 1/3 das 5.800.000 propriedades hoje tem algum link com algum sistema de monitoramento digital. Os outros estão alheios a isso. Você precisa ir lá bater na porta deles. E reduzir desperdício. De 30% a 50% do que produzimos, do que colhemos, desculpa, é desperdiçado. Ou no transporte, ou na colheita, ou na nossa casa, tá certo? Naquela banana que estraga, naquela laranja que mofa, é muito grande. Um país que, de cada 100 laranjas que você produz, 4 você paga imposto, 3 você joga fora? É um país pobre? Não. É um país milionário. E também um uso mais prudente de todos esses recursos aí. O futuro, Big Data para sim, como você vai harmonizar toda essa inteligência, toda essa vibração da juventude nessas startups que estão dentro da mesma empresa, né? Qual é o papel das instituições de ensino e pesquisa? Nós precisamos trabalhar a cadeia de valor, nós precisamos trabalhar com a realidade. Fui secretária da Agricultura num período sabático, vamos dizer assim, de 3 anos, 7 meses, 5 dias e 21 horas, né? E é difícil. Você chega para esses pequenos agricultores, eles querem dado, eles querem que você vá lá, que pegue na mão. São Paulo tem 320.000 propriedades rurais, com tamanho médio de 50 hectares. Como é que isso sai, gente? Como é que isso resolve? Com tomate, com alface? Pode ser. Com cana? Com cultura de grande porte? Então, a gente precisa trabalhar muito isso, tá certo? E fazer essas redes de sinergia, de conhecimentos, de relacionamento. Eu já combinei com o Luiz, ele vai descontar do meu tempo, tá? Depois lá, tá certo? Porque a gente, para ser tratado de modo isolado. Então, o que vai acontecer agora no meu tema, né? Essas grandes cidades. Nós vamos ter tendência a descentralizar a distribuição disso nas médias cidades, como a minha, e nas pequenas. E essas redes sociais, né? Hoje a Camila Pitanga ela entra com uma questão polêmica para nós e muda uma decisão, né, Marcelo? Nós temos artistas hoje se envolvendo em questões que eles não estão aptos para isso, mas que eles movem multidões pelas redes sociais e a gente se estrumbica do outro lado, com perdão da palavra. E essas mudanças rápidas a gente tem também que aprender a gerir esses riscos, antecipar, planejar como ficarão os empregos, né? A gente tem que lembrar que inovação é isso. A empresa maior de serviço, de aluguel de quarto, não tem um quarto, o Uber não tem o carro, o Alibaba não tem nada em estoque, e é uma mudança, portanto, de cultura. O que nós queremos em 2005? A mim, que observo muito, parece que está havendo um resgate de valores, né? Parece que está havendo isso. Então, a gente tem que ver se a gente quer ficar dentro de um computador comendo banana de uma impressora 3D, ou, quem sabe, a gente consegue, com equilíbrio, tá certo? Ter uma vida onde a gente consiga mesclar tecnologia, valores, família. Pega teu filho no colo, abraça teus pais, teus amigos, enquanto estão aqui. Muito obrigada, gente. Para realizar a moderação deste painel e apresentar os convidados da mesa, chamamos para subir ao palco o jornalista e economista com MBA em Informações
Econômicas e Mercado Financeiro pela Fundação Instituto de Administração, FIA, atualmente editor de economia da revista Isto é Dinheiro e comentarista do blog Descomplicando a Economia, Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde a todos. Queria rapidamente fazer uma introdução para a gente começar o debate. Primeiro, parabenizando a Mônica pela excelente apresentação. Fica à vontade, Mônica, pode sentar. Queria agradecer a toda a direção da FEI por esse honroso convite. Aliás, é a minha segunda vez que eu venho aqui. Eu sou economista, jornalista, mas tenho um pai engenheiro, então, para mim, é uma satisfação especial vir nesse ambiente. Minha primeira experiência aqui foi no ano passado, quando o professor Wagner, de forma muito carinhosa, me convidou para a gente fazer uma palestra beneficente aqui. Vocês deram um show, arrecadamos aí quilos e quilos de alimentos para instituições de caridade. Eu me lembro que há um ano eu tentei trazer uma mensagem de otimismo em relação ao futuro do Brasil, da área econômica. Acho que aos trancos e barrancos essa mensagem aos poucos está se concretizando, mas eu confesso para vocês que eu saí daqui com uma reflexão que me chamou muito a atenção no final, quando vários estudantes de vocês vieram conversar comigo preocupados em relação ao mercado de trabalho, né? Então, eu tinha estudante que já estava no último ano da engenharia perguntando: Luiz, mas e o mercado de trabalho, quando melhora? E eu dizia: olha, essa é a má notícia, o que mais demora realmente para melhorar é o mercado de trabalho, e eu vi uma certa preocupação em relação a isso, e muitas pessoas me dizendo: bom, Luiz, na falta de oportunidade na área de engenharia, na construção civil, enfim, nas diversas áreas, eu estou indo trabalhar no mercado financeiro. O que você acha disso, né? E eu disse o seguinte: bom, quem sou eu para achar alguma coisa sobre a decisão de cada um? O que eu gostaria de colocar aqui como uma reflexão é que, na décadas de 80 e 90, a gente teve um movimento semelhante, né? O Brasil teve aí as chamadas décadas perdidas. Os engenheiros formados naquela época não tinham oportunidades e muitos, de fato, migraram para o mercado financeiro, passaram a trabalhar em bancos, corretoras de valores e nunca mais saíram de lá. Vocês, engenheiros, são profissionais muito cobiçados pelo setor financeiro, pela excelência na área de exatas que vocês têm. Eu só apenas lamento que eu acho que o Brasil perde com isso. Eu fico imaginando o esforço que a FEI tem aqui em formar engenheiros e a gente ceder essa mão de obra tão qualificada para o mercado financeiro. Nada contra o mercado financeiro, de forma alguma, mas eu não tenho dúvida nenhuma que vocês têm muito mais contribuição a dar no lado real da economia do que no lado financeiro, né? E a boa notícia é que eu acho que, aos poucos, estamos melhorando esse cenário econômico, e quem vai se formar aí nos próximos anos, eu espero, sinceramente, que volte a ter muita oportunidade. Acho que a Mônica levantou aqui assuntos fundamentais relacionados à infraestrutura. Eu espero, sinceramente, que o debate sobre infraestrutura seja retomado rapidamente aqui no Brasil, que a gente pare de ficar discutindo câmbio, inflação, juros, né? E vamos falar sobre o que interessa, que é a inovação, infraestrutura, o agronegócio, enfim, o que vai garantir, com certeza, um futuro próspero aqui para o país. No painel anterior, brilhantemente conduzido pelo Tejon, houve uma pergunta que vocês falaram sobre de que forma a automação poderia ajudar no combate à corrupção, né? E eu fiquei imaginando, talvez colocando chip em mala de dinheiro, né? Talvez seja uma solução. Vocês viram aquela imagem que ficou, né? Entrou para a história política do país, daquele apartamento em Salvador, com várias malas de dinheiro lá, e eu fiquei imaginando, puxa, um apartamento simples, com tanto dinheiro escondido dentro. Fiquei imaginando, imagine se fosse um triplex, né? O estrago talvez fosse muito maior. Mas, enfim, pessoal, acho que, apesar da política, a gente está progredindo. O ministro Furlan, eu tenho uma admiração enorme por ele, quando ele brincou sobre a questão do sabático e disse que, para ele, o sabático da vida dele foi ir a Brasília. Eu fiquei fazendo também ali uma rápida reflexão, assim, primeiro, a contribuição que ele deu ao país, e, segundo, a generosidade. É muito fácil a gente ficar aqui reclamando dos maus gestores que estão em Brasília. E eu gosto sempre de fazer uma provocação, assim, quantos de vocês, futuros engenheiros, estão dispostos a abrir mão da profissão e ir trabalhar em Brasília, né?
Normalmente, o índice é baixíssimo quando não é zero. Para os mais experientes, eu diria, quantos de vocês aqui estão dispostos a emprestar as mentes brilhantes de seus filhos e netos para o Brasil? Né? Como a resposta, normalmente, ninguém está disposto a ceder, porque, no fundo, todo mundo quer ser engenheiro, advogado, mas ninguém quer trabalhar a favor do Brasil em Brasília, então a gente pouco muda o país. Né? E no ano que vem a gente tem essa enorme oportunidade. Eu acho que a gente tem a grande oportunidade de fato, fazer uma limpeza, de renovar e de levar mentes brilhantes a Brasília. Então, o exemplo do ministro Furlan, que de forma voluntária, ele não precisava disso, né? Uma carreira absolutamente consagrada no setor privado, eu acho que esse exemplo deveria ser seguido por muitos de nós aqui, porque o Brasil precisa, com certeza, da contribuição de vocês. Bom, pessoal, fico muito feliz de participar de um debate sobre 2050. Nós estamos num país que não gosta de debater o longo prazo. O Brasil é o país do curto prazo, infelizmente. A gente, no máximo, planeja 4 anos, porque é o ciclo político. Né? A gente não consegue ter um programa de país para o futuro, a gente não tem uma política industrial de longo prazo. Na verdade, a gente não tem nada de longo prazo. A única certeza que a gente tem é que, de 4 em 4 anos, a gente tem um período eleitoral. E aí, quando eu vejo a FEI tomando a iniciativa de fazer um debate desse, para a gente pensar um pouquinho o Brasil de 2050, eu fico muito feliz de poder participar desse momento e acho que a gente pode aqui sair com conclusões que serão muito importantes. No primeiro dia, vocês debateram a questão das cidades inteligentes, ontem a questão do campo inteligente, e acho que hoje a Mônica deu uma contribuição enorme para amarrar o assunto do campo, e agora a nossa missão aqui é tentar juntar os dois assuntos, como integrar a cidade inteligente e com o campo inteligente. Então, nós já temos aqui a Mônica no palco, já foi devidamente apresentada. Eu gostaria de convidar o Josué Gomes da Silva, presidente da Coteminas. Josué, por favor, seja bem-vindo, uma salva de palmas. Eu não poderia esconder de vocês que eu tive o privilégio, em 2012, já na revista Isto é Dinheiro, de fazer uma entrevista com o Josué, uma entrevista longa, de 3 páginas, lá na sede da Coteminas, no escritório na Avenida Paulista. Um ano antes daquela entrevista, o Brasil teve uma enorme perda. Né? O vice-presidente da República, José Alencar, pai do Josué, faleceu. E a gente lembrou naquela entrevista que ele sempre empunhou uma bandeira que, na minha opinião, é muito importante do Brasil, que é a bandeira dos juros baixos. Naquela ocasião, em 2012, por coincidência, assim como agora, em 2017, o Brasil, felizmente, estava passando por um período de queda forte da taxa de juros, que eu acho que é fundamental para a questão econômica do país. Né? E, numa entrevista que teve muito conteúdo, por conta, obviamente, do brilhantismo do Josué, teve um momento de muita emoção, quando ele lembrou do pai dele, que empunhava essa bandeira dos juros, e deu a seguinte frase que gerou a manchete da entrevista. Ele disse o seguinte: papai está no céu aplaudindo a redução dos juros. Então, eu jamais vou esquecer dessa entrevista. Josué, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente promove esse debate. E queria convidar também o Renato Buzelli, que é vice-presidente da Siemens. Buzelli, por favor, seja bem-vindo. Uma salva de palmas. Então, nós temos aqui no palco uma plateia muito qualificada, né? A Mônica dispensa apresentações, já deu um show aqui. O Josué, presidente da Coteminas, gigante do conglomerado aí do setor da indústria têxtil, e o Buzelli da Siemens, que também dispensa comentários. Acho que a Siemens é referência de inovação no mundo inteiro, né? Então, vamos aproveitar. Eu conto com as perguntas de vocês, a participação, para que a gente consiga aqui fazer um debate bem proveitoso antes do almoço. Bom, como a Mônica já deu a palavrinha inicial dela, eu vou querer abrir com o Josué, dando oportunidade para ele fazer suas considerações iniciais. Por favor, Josué. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de dizer que estou honrado de fazer parte desse painel. Acho que a Mônica fez uma apresentação brilhante e gostaria de dizer, mais do que isso, nós também, obviamente, no nosso campo de atuação, que é o setor têxtil, nós somos fabricantes de produtos de cama, mesa e banho e de tecidos para uniformes. Os produtos de cama, mesa e banho com as marcas M. Martin, Moisés, Artex, Santista, no Brasil, várias marcas também líderes no mercado argentino, no mercado dos Estados Unidos e Canadá. Somos um dos maiores consumidores, se não o maior consumidor de fibras de algodão do Brasil.
E é uma das razões da nossa competitividade é justamente a competitividade da agricultura brasileira na produção desta fibra tão nobre, que é a fibra de algodão, e que tem tido uma evolução tecnológica espetacular. Mas nós estamos preocupados com o futuro e, portanto, tendo em vista esta capacidade da FEI de sempre estar pensando à frente, assinamos um convênio de parceria tecnológica com a FEI. Entreguei hoje ao professor Gustavo esse convênio assinado e temos a certeza que temos a certeza que desta parceria surgirão muitos produtos mais competitivos que nós poderemos exportar para todo o mundo, vender aos consumidores brasileiros e que esperamos possa trazer qualidade de vida para os nossos consumidores. Um dos aspectos que hoje, obviamente, mais preocupam a qualquer industrial, em se falando em indústria 4.0, é justamente essas tecnologias disruptivas que começam a afetar fortemente produção no modelo antigo que nós estamos acostumados. No nosso segmento, por exemplo, as impressoras 3D já são uma realidade. Existem startups que fazem hoje roupas high fashion de fabricação completamente quase que customizada para um cliente. O cliente pode customizar através de softwares muito acessíveis, de fácil operação, o produto para eles, e essa impressora fica pronta em questão de minutos, impressa numa impressora 3D. Provavelmente o custo destes equipamentos esteja caindo de forma tão rápida que, eventualmente, nos próximos 10 a 15 anos, nós poderemos ter impressoras 3D localizadas na casa de cada consumidor e eles poderão fazer os seus próprios produtos. A impressora 3D hoje é uma realidade tão forte que mesmo partes do corpo humano já são, muitas vezes, impressas em impressoras 3D, o que torna, de fato, um desafio para nós, no modelo industrial que está em transição, enorme. Mas, como o painel se trata da integração campo-cidade, eu gostaria também de chamar a atenção para algo que está se desenvolvendo e que é extremamente interessante. Eu acho que é uma realidade bem mais para o futuro, mas, de qualquer maneira, é uma realidade muito rica e que já está em prática, e vocês todos têm acesso a essa tecnologia, que é o projeto chamado Open Agriculture, do MIT Media Labs. Esse projeto é um projeto interessantíssimo. Na verdade, você hoje, tendo em vista que eles optaram por ser um projeto open source, portanto, toda a tecnologia é absolutamente transparente e é disponibilizada para o público, as pessoas hoje podem construir, na sua própria casa, o que eles chamam de food computers, computadores que produzem alimentos numa velocidade 4 a 5 vezes superior, porque eles controlam o ambiente, principalmente alimentação, oxigênio e combinação de nitrogênio, oxigênio e demais componentes do ambiente, e temperatura e calor, e crescem alimentos de maneira muito mais pura e muito mais rápida. Isto é um desafio também tecnológico, que eu tenho certeza, que eu não tenho dúvida que nossos agricultores saberão incorporar, saberão utilizar esses conhecimentos e que vão garantir cada vez maior volume de alimentos com qualidade, com baixo custo e de melhor potencial benefício para a nossa saúde. De maneira que é uma alegria estar aqui e fazer parte desse debate e, de fato, muito interessado neste trabalho da FEI, brilhante, de pensar o futuro, pensar 2050. Obrigado. Uzelli, por favor, suas considerações. Primeiro, bom dia para vocês. Eu ainda não almocei, então, bom dia. Vocês também estão aí desde manhã cedo. É um prazer estar aqui de volta. Eu também sou contemporâneo aqui na FEI, estudei aqui na FEI, e fiquei muito feliz com o convite de poder voltar aqui para esse Congresso de Inovação. Estive aqui ano passado, achei fantástico, fiz muita propaganda, porque coisa boa tem que ser propagandeada, né? Tem que fazer marketing em cima disso.
Fiquei feliz de estar voltando hoje. Não sou contemporâneo do ministro Furlan e nem fui bicho dele. Eu saí em 86, mas pude ver as melhorias que ele promoveu aqui na época que ele já estudava e falava, temos que ir para melhorar a indústria nisso, daquilo, precisamos de engenheiro, precisamos pensar dessa forma diferente, tudo que ele construiu. A Siemens, ela fez um realinhamento estratégico. Aliás, estou na Siemens há 32 anos, passei por várias atividades da Siemens, inclusive a médica da Siemens, que me deu uma visão bastante interessante, não só dos processos industriais e da vida humana, mas também de temas importantes que aprendi, que impactarão na nossa vida futura e das nossas gerações. E a Siemens, olhando a longo prazo, ela fez uma reestruturação estratégica há algum tempo atrás e focou em 3 oportunidades. Uma oportunidade é a eletrificação, a outra oportunidade é a automação e a outra é a digitalização. E essas 3 coisas têm tudo a ver com o que a gente conversou, vem conversando aqui nesses últimos dias. Eu vi essa grande palestra que a Mônica acabou de proferir, e eu entendo que, além de todas as barreiras e de todas as dificuldades que esse grande setor, que tem a maior produtividade hoje do PIB brasileiro, nos últimos anos, aliás, tem pela frente, como que exposto, além disso, há outros. Ela falou uma palavra interessante no final. Ela disse assim: olha, tudo que nós fizemos até aqui não será suficiente para construir o futuro. E, realmente, esta frase ela é fantástica, porque ela nos traz e nos mostra a realidade. A população crescendo a 9,5, 10, 10,5, né, depende do apetite e do tempo vago de muitos, vai trazer uma necessidade maior de consumo de alimentos. A gente já falou isso, né? As pessoas vivendo mais, então, elas também estarão consumindo calorias ao longo do tempo em maior quantidade. Então, uma forma é atacar a produtividade, como a gente tem fazendo, né? Muito bem, principalmente no setor agrícola. Você vê que produzia uma unidade por hectare, hoje se produz mais de 200% daquela unidade. Por outro lado, se você pegar o consumo de alimentos, que é um dos fatores principais da vida humana, na sua produção ao longo da cadeia, você consome 70%, mais ou menos, da água potável do mundo, no processo industrial. Quando você vai crescer 70% a produção de alimentos, de onde a gente vai buscar água? Se a gente não pensar em reciclar e cuidar desse recurso. Quem está ligado ao mar e quem tem participado dos movimentos pela natureza, tem observado e visto a quantidade de plástico que existe hoje no mar, não é? A quantidade de descarte de embalagens que nós temos hoje no meio ambiente. Quando você aumentar em 80% a disponibilidade de alimento, você tem o transporte, você tem mais descarte. E o que é que nós vamos fazer com essa perda de valor da cadeia? Eu vejo que eu chamei de perda de valor. Porque se você não atacar esses temas, você não vai trazer a produtividade pelo lado do custo. Eu lembro que ela comentou sobre a parte de transportes, né, que é um dos grandes gargalos. Hoje, se você pegar o preço da soja, né, que é no mercado internacional, e olhar pelos custos, os Estados Unidos têm uma produtividade muito menor que a nossa no campo, mas ele tem mais margem que a nossa quando ele vende a soja na ponta, porque o custo logístico que ele tem é muito inferior daquele que nós temos, considerando, inclusive, os 30% de perda no transporte. Então, desta forma, eu vejo que nós temos que utilizar essas novas tecnologias para reduzir o nosso custo e aumentar o desperdício e não conformidade, adicionalmente que a gente já vem fazendo, e construir, então, obter recursos indispensáveis para construir o futuro. Uma forma de fazer isso é com a digitalização, que eu imagino que a gente vai estar discutindo ao longo do painel hoje. Obrigado. Obrigado, Buzelli. Mônica, já tem uma pergunta para você, da Lilian Tosato. Ela pergunta o seguinte: qual é a perspectiva de o consumidor brasileiro valorizar produtos sustentáveis? Até colocaria assim, em outras palavras, esse consumidor está disposto a pagar mais por um produto sustentável? Muito obrigada pela pergunta. Essa é a nossa grande dúvida. Todo mundo quer um mundo sustentável, né? Existe espaço, vamos deixar isso bem claro,
para todas as tecnologias, para todos os sistemas de produção. Né? Hoje nós temos a produção orgânica, a biodinâmica, nós temos a bioeconomia muito bem colocada pela Bia aqui na sua apresentação ontem. Então, nós temos espaço para tudo isso. Só que não tem almoço grátis, não é, Gustavo? Não tem almoço grátis. E, se não tendo almoço grátis, isso tem custo. Tá certo? O que a gente tem que ver é o seguinte, a tecnologia ela vem para reduzir custos, isso foi posto aqui, melhorar a qualidade de vida. O que é a qualidade de vida? Para um, pode não ser para outro. O que a gente vê hoje é isso, todo mundo quer, mas a custo zero, ou não pagar por ele, quer dado. Então, isso é assim, nós temos que pensar, o problema não é do agronegócio, Luiz. O problema não é da indústria, o problema não é do comércio. Nós precisamos pensar país. Né? A gente quer isso. Isso é importante, é valorizado internacionalmente? Se não é, devia ser. A gente tem que pensar a nossa parcela também de contribuição nisso. Nós fazemos melhor a nossa comunicação, coordenar melhor a cadeia produtiva, é isso que o Josué faz de uma maneira extraordinária, ele tem hoje toda essa coordenação. E nós temos que coordenar isso de uma maneira que a gente saiba exatamente o que o consumidor quer. Então, nós estamos aqui no campo, e quem dá o voto monetário quando compra o teu produto é o consumidor. E isso precisa ser exatamente coordenado para que a gente saiba o que produzir, como produzir. E ele também tem que nos sinalizar se quer isso e se pagará por isso. E a gente tem que lembrar que é esse consumidor, que a maioria está na cidade, que é a nossa população votante, né? E que, então, a gente tem também que sensibilizá-los para que depois, na hora dessa política, a gente tenha condição de desenvolver aquilo que é legítimo de interesse do setor. Eu vou só pedir um segundo. Eu fiz uma pergunta, né? A primeira coisa que eu fiz foi uma pergunta de percepção. Eu gostaria só que vocês, não vou perguntar para ninguém, não, mas pensa de novo se, depois do que vocês estão ouvindo aqui, se a percepção de vocês sobre o agro mudou. E, se isso mudou, se vocês estariam dispostos, portanto, a, como consumidores, agregar uma parcela nesse preço para que a gente pudesse, de uma certa maneira, retribuir a esse setor, que, por enquanto, é o único que está arcando com todas essas questões da nossa preservação. Aí. Se me permitir, claro. Eu vou só dar um exemplo que está acontecendo agora. Eu acho que a tendência de aumentar a oferta de produtos orgânicos e sustentáveis é muito grande pelo lado da competição. Nos Estados Unidos, vocês sabem que tinha uma cadeia de alimentos, produtos alimentícios, chamada Whole Foods, que tinha como proposta principal, se diferenciando das outras grandes cadeias distribuidoras de alimentos, era justamente oferecer produtos orgânicos e sustentáveis aos seus consumidores. Essa Whole Foods foi comprada pela Amazon. Talvez a primeira grande incursão da Amazon, quase que um pure player da internet, que vende 400 bilhões de dólares por ano, 200 bilhões só no seu marketplace. Primeira grande incursão da Amazon em bricks and mortars, nas lojas físicas. Vocês se lembram que, quando houve o anúncio da compra da Whole Foods pela Amazon, os papéis de várias empresas varejistas de alimentos, como Kroger's, Tesco e outras, caíram 10%. Mais do que isso, quando, de fato, houve o closing da transação de compra e venda, e, nesse primeiro dia do closing, a Amazon anunciou reduções de preços de alimentos na Whole Foods de até 50%, mais um baque nas ações dos papéis de competidores do setor de distribuição de alimentos. Mas, muito mais importante do que isso, e a gente tem uma operação também agrícola, e nossa operação agrícola tem se dedicado de forma muito intensa a produtos de maior valor agregado, não é uma operação grande, nós plantamos cerca de 60 mil hectares, e, obviamente, para fazer volumes de soja, o milho, o algodão, em quantidade mais competitiva, as áreas têm que ser maiores, então nós estamos direcionando a nossa produção para produtos orgânicos. O que nós assistimos é uma demanda crescente de outros varejistas, como, obviamente, uma reação à Amazon Whole Foods, oferecendo também produtos orgânicos. A demanda disso está crescendo. Eu acho que, ao aumentar a demanda, vai levar, naturalmente, a ganhos de escala e a reduções de custo. Obviamente, ainda os produtos orgânicos sustentáveis normalmente são vendidos 4, 5 vezes acima do preço
Por exemplo, uma dúzia de ovos nos Estados Unidos é cerca de $1. Ovos orgânicos, quase $5. E assim sucessivamente. Mas a tendência com uma maior demanda, talvez pela competição de oferta feita entre os varejistas, vai levar a aumento de escala, e eu acredito muito que os preços vão tender a se equalizar num futuro. Tem um custo diferencial, mas eu acho que a tecnologia dá conta disso tudo e vai acabar encontrando meios de produzir produtos sustentáveis e orgânicos aos mesmos custos ou até custos mais baixos do que atualmente a agricultura em grande escala produz. Tem um custo, só complementar, desculpe, Renato, tem um custo, principalmente na transição, mas depois se equilibra de uma maneira muito interessante, né? Mas existe vamos dizer assim, a grife orgânica. Então, eu tenho, inclusive, um dos nossos associados, né, que é uma marca importante, é grande, produz isso, e ele optou por fazer uma venda, inclusive, direta, tipo porta a porta, porque ele vendia isso num custo menor e a margem, né, do varejista impunha pelo orgânico vamos dizer assim, um custo ou um preço, não é custo, um preço muito maior. Lembrando que a gente tem que trabalhar com os orgânicos, com todas as suas certificações, etc., para não levar também gato por lebre para casa, né, Josué? Mas não tenha dúvida disso. Eu queria só fazer um complemento. Eu, particularmente, acho que esta solicitação, essa visão do consumidor, ela está dentro dessa tendência de pressão do consumidor de participar e decidir ao longo da cadeia de valor. Isso já acontece hoje na indústria de manufatura discreta, com automóveis, etc. O consumidor não só vai querer algo orgânico, mas ele vai querer enxergar a transparência ao longo da cadeia de valor e não quer pagar mais por isso. Por isso, vai ser necessário que a tecnologia reduza o custo de não conformidade e que novas tecnologias garantam uma visão para o material que chega, o produto que chega na casa dele, que ele tenha toda a visão desde a origem, onde esse produto nasceu, desde seja do plantio, processamento, transporte, etc. E já existem hoje clientes nossos no ramo de leite, por exemplo, forçados pelo impacto que tiveram no tempo passado para a adulteração na cadeia de valor, ao longo da cadeia de valor do leite, que eles já têm lá um QR Code na caixinha que você faz a rastreabilidade ao consumidor final da cadeia de valor e garante mais do que até uma certificação, a natureza e a qualidade e a certificação desse produto como um produto diferenciado. Agora, no início, eu concordo, Mônica, eles vão pagar um pouco mais, mas a pressão será tão grande que a tecnologia vai ter que garantir esse custo pela redução da conformidade. E mais um ponto, eu acredito que não é este alimento só que ele vai solicitar. Isso vai ser individualizado. A medicina está sendo individualizada, a medicação está sendo individualizada e a alimentação também o será. Então, as encomendas, a forma de comprar, a forma de fazer o delivery e até a forma de pedir. Hoje, a gente, férias, né, feriado agora, muita gente vai para a praia, deve estar comprando carne, né? Me dá 1 quilo disso, 1 quilo daquilo. Talvez ele chegue daqui a pouco e fale, eu me imprima um tanto disso, um tanto daquilo. Porque, realmente, esses impactos vão ocorrer para poder compensar e alimentar todas as pessoas que precisam ser alimentadas no futuro. Josué, a gente citou o exemplo aí dos alimentos orgânicos no campo. Pensando nas cidades inteligentes, o consumidor está disposto a pagar mais por um carro elétrico? Eu acho que, no futuro, nós provavelmente só teremos carros elétricos. A geração de eletricidade no mundo está aumentando em volume, e, obviamente, eu tenho um especialista aqui, então eu posso, talvez, me permitir falar alguma besteira e ele me corrigir, e com custos cada vez menores. Eu acho que os painéis fotovoltaicos, e hoje nós já vemos isso como realidade, os custos estão caindo dramaticamente. E a vantagem é que é uma geração localizada, você consegue gerar na sua casa. A Tesla, né, que tem a Solar City, que é do mesmo empreendedor, e se fundiram, ele criou vamos dizer, essas telhas que são geradoras elétricas e capazes, juntamente com as baterias, e ele tem hoje fábricas de baterias extremamente sofisticadas e capazes de armazenar eletricidade, porque, obviamente, precisa da luz do sol para gerar, e durante a noite você não estaria gerando, você tem que usar a eletricidade que foi armazenada em baterias. Ele hoje consegue desenvolver telhados
muito bonitos, que, inclusive, simulam, de fato, telhados normais, como telecerâmicas, que geram eletricidade não só para aquela residência, para aquela unidade, mas capazes, eventualmente, até de exportar eletricidade. Os smart grids, e a Siemens talvez seja uma das maiores provedoras dessa tecnologia no mundo, permite com que você tenha cada residência, cada unidade industrial, sua geração e, eventualmente, em alguns momentos, puxe demanda da rede e, em alguns momentos, ofereça energia para a rede. Não é? Então, isso eu acho que é uma realidade. E isso vai necessariamente levar também à substituição dos carros a combustão por carros elétricos. Que, aliás, quem já dirigiu um, é uma tecnologia espetacular. O carro elétrico, ele, de fato, tem hoje, e ainda vai evoluir muito, tem hoje um conforto, uma velocidade, capacidade de aceleração e range, ele tem uma autonomia que perfeitamente substitui qualquer veículo. Além do mais, modelos como Uber, e esse modelo de economia compartilhada, vão levar a um número de veículos cada vez menores. Então, vai ser, daqui a pouco, os veículos autônomos elétricos vão permitir que você não tenha um carro necessariamente seu e todos sejam elétricos. Portanto, eu acho que um dos problemas maiores hoje das grandes cidades, que é mobilidade, em pouco tempo estará resolvido pelo uso dessas tecnologias, modelos de compartilhamento, veículos autônomos elétricos. Zé, sabe que eu estive há um mês na China, tive o privilégio de visitar aquela empresa BYD, né? E lá em Shenzhen eu fiquei com a impressão, quer dizer, a impressão não, é uma realidade, você tem lá já 80%, 90% da frota de ônibus toda elétrica, mas eu voltei com a sensação de que a gente está bem atrasado nesse tema. Dado que o nosso debate é 2050, a gente vai recuperar esse atraso? Eu vou deixar a discussão da regulamentação de lado, porque senão a gente vai gastar um dia aqui, né? Eu acho assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, será que a gente vai comprar carro? Esse é o primeiro ponto. Se você me falar sobre transporte elétrico, sim, nós vamos. Se você pegar o maior temor da indústria automobilística mundial hoje, é uma pesquisa que foi feita recentemente, dos 10 principais itens de consumo, né, de vontade, de projeção de consumo da população jovem, carro não aparece em nenhuma das 10. Na minha época, acho que era o primeiro. Quando eu fiz 18 anos, já fazia um dia que eu estava dormindo na frente da autoescola, que eu precisava pegar minha carta. E eu não sosseguei enquanto eu não tenho um carro, 2, 3, o que se chama besteira, né? Se você olhar isso, ele é ruim. Com relação ao rendimento, que foi a pergunta anterior, inclusive, depende de como você olha. O rendimento elétrico tem 62%, o rendimento a combustão tem 20%. Então, precisamos tomar cuidado quando a gente olha as coisas. Como disse muito bem Josué, redução do custo de baterias, etc., isso também vai bater o transporte. Mas uma coisa é fato, o transporte no futuro não será individual. O transporte no futuro será elétrico? Muito provavelmente. Eletricidade que sai das águas, das quedas d'água? Não, provavelmente será solar e descentralizada. E também aí entra o agronegócio, que de forma descentralizada também vai contribuir cada vez mais no grid. E tanto a eletrificação do transporte é um tema interessante, que, no caso nosso, da logística de transporte, nós devíamos estar considerando o trem elétrico, pelo seu rendimento e pelo seu total cost of ownership, que é muito mais barato e cujo retorno muito mais rápido. Então, assim, gostei mais uma vez que a Mônica disse lá, vamos deixar de ser amadores, vamos olhar de forma profissional. Vamos pegar um problema complexo e dividir em partes, né? Mas vamos atacar cada parte. E o transporte elétrico é um deles. No Brasil, nós estamos um tanto quanto atrasados, porque nós temos um outro recurso renovável, que é o álcool. Então, nós precisamos tomar cuidado. Assim, quando você pula para uma tecnologia, no início, o custo de desenvolvimento ele é alto. Mas hoje nós somos um dos países que, na matriz energética, que mais tem porcentagem de renováveis. Disparado. Todo mundo fica falando do primeiro mundo, mas o Brasil é o primeiro mundo em energia renovável e uso de energia renovável, não é? Então, nós vamos, eu acho que essa é uma nova dimensão, a indústria automobilística brasileira já começa a se preocupar, existem projetos já hoje da Embraer, com uma outra empresa, para desenvolver elétrico e táxi elétrico, mais para transporte não terrestre. Isso, existe uma outra empresa americana que lança em 2020 esse modelo de transporte, ou seja, a eletricidade vai fazer parte do nosso dia a dia muito mais do que já fez, enquanto outros componentes que geram energia
vão estar desaparecendo ao longo do tempo pelo seu custo e, principalmente, pelo impacto ambiental que causam. Mônica, o Buzzeri tocou numa questão fundamental. A gente corre o risco de matar o etanol? A gente corre, né? Quase matamos agora, inclusive, por causa de questões políticas, e não vou entrar aí na questão. Nós tivemos 80 unidades sucroenergéticas que simplesmente sucumbiram, né? E com elas seus empregos e tudo, aquilo que eu disse. A agricultura não morre, o agricultor morre. Então, isso é evidente que está se acomodando de uma outra maneira. Mas nós não temos uma matriz energética definida, a gente não sabe exatamente o que é. E em que pese o nosso atraso no carro elétrico, puramente dito, por essas questões todas muito bem abordadas, eu não vou desafiar um duelo esses dois aqui, mas nós temos hoje o carro a etanol que tem uma questão, um balanço muito interessante, né? Ele é muito interessante do ponto de vista ambiental. E talvez um híbrido, para nós, funcione de uma maneira muito legal também. Da mesma maneira, pensar 2050, para mim, é apavorante. Eu não sei se vai ter carro, eu não sei se vai ser drone, eu não sei se vai ser o que vai ser. E mesmo os carros híbridos não vão bater, suponho. Então, eles podem ser mais leves, né? Então, isso tudo também tem uma eficiência de motores. Conversava ontem também com o professor Ivan. Nós precisamos melhorar muito a eficiência dos nossos motores, né, engenheiros? Que nós estamos atrasadíssimos nisso aí. Então, tem muito a crescer. Agora, ainda, né, que alguém faça a impressão de 1 quilo de carne, eu espero que aquela carne que a gente produza, entendeu, no campo, de uma maneira bacana, sustentável, gerando emprego, que isso esteja também à nossa disposição no ano de 2050. Né? E sem contar que, para fazer essa carne, alguém vai ter que pôr algum insumo lá que deve vir. Nós precisamos desse emprego, nós precisamos dessa evolução, nós precisamos desse equilíbrio, nós precisamos dessa interação. Então, acho que o etanol corre risco, sim, né? Não o anidro, mas mais o hidratado corre risco, sim. E eu espero que haja um bom senso e que a gente consiga, pelo menos num curto, médio espaço, aí, definir melhor essa questão, para que a gente possa usufruir não só como combustível, mas como toda a alcoquímica, né, que nos permite, inclusive, reduzir muito a dependência de petróleo. Josué, a Mônica, na apresentação dela, colocou fotos marcantes da falta de infraestrutura do Brasil, né, o exemplo das cidades, das estradas, das ferrovias. Como é que a gente resolve esse problema? É com mais setor privado nessas áreas, através de concessões? O setor público tem que fazer um esforço de reservar uma fatia maior do orçamento para esse tipo de investimento? Qual é a solução, na sua visão? É uma tragédia, não é? A 163, que é talvez a principal rodovia, como a Mônica mostrou, para o agronegócio brasileiro, tem custos terríveis para os nossos agricultores e para os nossos consumidores. E é, de fato, uma rodovia que há décadas deveria estar em condições muito melhores. Existe o projeto da ferrovia, a FICO, né, a Ferrovia do Centro-Oeste, ou a Ferrogrão, que é a ferrovia que, na verdade, substitui a 163, ou vai em paralela à 163, ligando todo o estado do Mato Grosso até o porto de Miritituba, e que tem uma saída ali fluvial para Santarém, e, através de Santarém, Vila do Conde, em navios de maior calado, a exportação dos grãos. No Brasil é tudo muito lento. Eu sou a favor, obviamente, do setor privado atuar nessas áreas. Mas, mesmo o setor privado atuando, infelizmente, a parte regulatória faz com que nós tenhamos atrasos terríveis. Por exemplo, um porto, que é o Porto de Itaqui, no Maranhão, é um porto que, depois de 12 anos, com diversas tentativas de licitação, acabou sendo licitado e ficou pronto. É um porto que hoje escoa aproximadamente 6 milhões de toneladas, 5 milhões de toneladas, tem capacidade para dobrar, e foi um investimento extremamente rentável. Nós fizemos esse investimento junto com outros empreendedores, como Glencore, como Nova Agri, que hoje é Toyota, Dreyfus, Amage, e isso mostra que o setor privado pode atuar, pode fazer um terminal portuário extremamente competitivo, porque o modelo que foi criado cria competição, são 4 terminais diferentes, o que significa também que você não tem um oligopólio ou um monopólio, você tem competição entre os terminais privados,
Mas o setor privado fez o porto em tempo recorde, mas levou 12 anos para que o Estado conseguisse fazer a licitação. Isso nós temos que reduzir esses tempos no Brasil, se nós quisermos, de fato, trazer maior desenvolvimento. Agora, o setor privado faz melhor, com melhor qualidade, a menor custo, de maneira muito mais rápida do que o setor público. Mas são monopólios, em alguns casos, monopólios naturais. Você não vai ter 2 ferrovias no mesmo trajeto, não concebe, não existe, vamos dizer, retorno para isso. Como são monopólios naturais, o Estado tem que regular de alguma maneira, mas ele deve regular de maneira mínima e ser muito mais célere para permitir que o setor privado atue. E tem recursos para isso. A Ferrogrão, por exemplo, tem pelo menos 6 grandes tradings, mais produtores grandes do Mato Grosso que já se disponibilizaram a fazer o investimento. E aí fica uma discussão que, sinceramente, às vezes a gente não entende por que o Estado leva tanto tempo para certas decisões. Muzelli, o desafio da infraestrutura, na sua visão? Eu não acredito que a gente consiga, disse bem Josué, aí, fazer esse transporte por caminhões como nós estamos fazendo hoje. Isso não tem o menor sentido. Aliás, hoje eu ouvi um dado aqui interessante também, que essa super safra, a gente exporta 30% e a gente consome o resto aqui dentro. Isso quer dizer que a gente precisa começar a processar cada vez mais e melhor o que nós estamos consumindo aqui. Então, eu acredito que a adoção da ferrovia ela é o caminho natural. Acho que acabou a bateria. Obrigado. Se você pegar o próprio Estados Unidos, que é o berço da automobilística, não fazem carros como os alemães, como BMW, mas tem bons carros, mas eles têm o transporte de cargas, a parte que é fluvial, que também Deus deu a eles essa graça, mas 44%, se não me engano, 45% é ferrovia. Então, eu acho que a adoção da ferrovia eletrificada ela é o caminho natural para o Brasil. O transporte por caminhões vai continuar existindo, sem dúvida. Nós temos as pequenas distâncias, as curtas distâncias, mas não é possível você andar 3.500, 8.000 quilômetros, 5.000 quilômetros com o transporte rodoviário. Né? Além do que, o investimento, como disse muito bem a Mônica hoje, em infraestrutura é brutal. Né? Eu, particularmente, também acredito que, ao contrário do mundo, no Brasil, porque a gente tem 85% já das pessoas morando em cidades, a gente vai ter um deslocamento de volta para o campo. Mas não no campo como é hoje. É um campo onde você trabalha para a grande cidade, baseado em digitalização. No futuro, com a mudança do transporte, eu acredito muito no aerotransporte de curta distância, não parar de ficar investindo em tanta ponte para acesso à cidade e estradas. Isso aí é um dinheiro imenso que a gente acaba investindo e que tem uma taxa de utilização, na grande maioria, muito baixa. Então, você consegue fixar as pessoas em cidades menores, um pouquinho mais distante do centro, dos grandes centros, que nós temos hoje, como São Paulo, e vamos usar outro tipo de transporte. Agora, a ferrovia, no meu modo de entender, para o Brasil, e olhando pelo TCO de uma ferrovia eletrificada, é a melhor delas. Além do que, nós poderíamos estar trazendo para cá novos investimentos em produção, inclusive de trens, coisa que hoje a gente só tem na parte elétrica, na parte movida a diesel. Então, outra questão que a gente não pode esquecer é o seguinte: fui secretária da Agricultura. Todos os problemas estavam no meu colo e todas as soluções em outras secretarias. Então, por exemplo, o crédito era na Fazenda, a questão de licença era na Secretaria do Meio Ambiente, né? A questão de emprego na Secretaria. E assim funciona no Ministérios também. Nós temos os problemas num lugar e as soluções em outros. Só que cada um pensa de um jeito, né? Então, é complicado isso. Vou citar um exemplo. Nós estamos começando aqui a exercitar a hidrovia Tietê-Paraná. Tivemos, em 14 agora, uma grande estiagem, né? Que foi um problema muito sério, e tem 10 quilômetros de pedra ali, e tem que fazer a derrocada disso daí. A gente não consegue, há 10 anos, a licença ambiental para fazer a derrocada da hidrovia Tietê-Paraná, a fim de que, quando abaixe um pouquinho o volume das chuvas, os barcos continuem passando. A mesma história foi dita ontem. Foram feitas as hidrelétricas, não pensaram nas eclusas. Então, isso tudo acontece. Eu tenho um amigo que está nessa sala que precisou de uma outorga de água para construir uma indústria e levou anos para conseguir.
Então, isso tudo é aquilo que eu disse, volto na questão. Quando eu falo se a sociedade vai querer cumprir, é o seguinte, uma propriedade na Amazônia pode explorar 20%, 80% tem que ser mantido como reserva legal. Isso custa, gente. É bonito, eu também acho bacana, o passarinho, né? Acho super bacana. Só que a gente tem que trazer o homem de novo para o centro dessa discussão. Então, é isso que agrega muito custo, sem contar tudo isso que o Josué falou. Você pega uma estrada dessa, o que quebra, o tempo que leva, o produto que estraga. Então, é isso tudo que a gente tem que comunicar melhor com a sociedade e, talvez, nesse espírito de nação, que é o problema que a gente precisa, a gente desenvolva a marca Brasil. A gente não tem uma marca Brasil para nada. Então, talvez a gente tenha uma marca Brasil e o pertencimento que foi colocado ontem pela Bia, a gente talvez tenha essa transparência maior e um envolvimento maior das pessoas no sentido de querer, inclusive, contribuir para isso no sentido de nação. Josué, como é que a gente, à luz do que disse a Mônica, a gente melhora essa questão da gestão pública? Se cada problema fica um pedaço num ministério, numa secretaria, seja municipal, estadual, como é que a gente... É uma questão de qualificar melhor essa gestão pública? Como é que a gente resolve isso? O Furlan, nas perguntas e respostas anteriores, ele fez uma pergunta e que, de fato, é verdadeira, não é? O Brasil tem essas figuras, despachantes, cartórios, é um país culturalmente muito burocrático. Eu acho que isso é tempo, é ensinamento. Eu tenho dito que eu não sou a favor do Estado mínimo. Eu sou a favor do Estado forte. Estado forte não se confunde com Estado balofo. Até pelo contrário, se o Estado é, de fato, balofo, se ele é obeso, ele não vai ser forte. Agora, o Estado precisa ser forte para atuar em questões regulatórias, que são absolutamente essenciais, de maneira ágil, para atuar especialmente na educação, porque, obviamente, não existe nenhum outro instrumento mais eficaz para diminuir desigualdades de maneira permanente e sustentável, atuar, obviamente, no principal aspecto que motivou a existência dos Estados nacionais, que é defesa e segurança, e a gente tem visto o Estado falhando dramaticamente nisso, né? Eu acho que o exemplo do Rio de Janeiro, muito mais pelo simbolismo que o Rio de Janeiro representa, nos aflige a todos nós brasileiros, até porque há um transbordamento desse problema da violência do Rio para todas as outras regiões do Brasil. Por exemplo, nós temos, e sou, inclusive, cidadão norte rio-grandense, e temos unidades industriais no Rio Grande do Norte há muitos anos. O Estado, hoje, é um Estado violento. Nunca foi. Então, esse transbordamento, até pelo simbolismo da cidade do Rio de Janeiro, eu acho que é importante. Eu acredito nas carreiras de Estado. O Brasil precisa formar carreiras de Estado. Nós precisamos diminuir dramaticamente os postos comissionados e temos que ter carreiras de Estado. Existem algumas carreiras de Estado no Brasil que funcionam muito bem. Por exemplo, as Forças Armadas é uma delas. E eu não estou fazendo apologia aqui de Forças Armadas, mas, por exemplo, recentemente fui convidado a fazer uma palestra na Academia da Força Aérea. O zelo com que eles tratam, de forma simples, as instalações são simples, a Academia em Pirassununga, mas o zelo com que eles tratam o bem público, a formação dos cadetes, não só como líderes militares, mas como cidadãos com valores, com ética. Eu acho que existe também, por exemplo, o Itamaraty, é outra escola de carreira de Estado, muito eficaz e muito profissionalizada. E a França ensina isso. Existem carreiras de Estado na França, existe escola de formação pública na França. O Brasil tem tido algumas iniciativas nessa direção. Então, eu acho que o Brasil precisa formar melhor nosso corpo, vamos dizer, profissionalizado de servidores públicos, tirar muito política disto. Obviamente, troca um governo, não tem que trocar 10 mil pessoas em cargos comissionados. O Estado tem que sair da atividade empresarial. O Estado, em geral, é um péssimo empresário. A gente tem que reconhecer que, muitas vezes, principalmente, por exemplo, na infraestrutura, às vezes é preciso o Estado participar de alguma maneira, porque, se não há demanda, também não há interesse do setor privado. Então, a parceria público-privada pode ser a forma de suprir essa necessidade de demanda até que, de fato, se gere. E normalmente, a infraestrutura precede o desenvolvimento, que vai gerar demanda. Então, durante um período, o Estado pode ser importante nisso. Mas é fundamental. Agora, você
abordou uma coisa quando estava me apresentando, e eu não posso perder a oportunidade de falar sobre os juros. O presidente do Banco Central, Ilan, ele falou recentemente numa entrevista que a sociedade brasileira não pode perder a oportunidade de manter as taxas de juros baixas por um longo período de tempo, e ele vê as condições necessárias para isso hoje existentes. Eu concordo com o Ilan. Não que as taxas de juros brasileiras já estejam num patamar extremamente baixo. Estão para os padrões brasileiros. O Brasil se acostumou com taxas de juros tão pornográficas que agora, na iminência de termos uma taxa Selic de 7%, nós todos comemoramos, quando, na verdade, 7% significa 4% de taxa de juros real, num mundo em que as taxas de juros reais são muito próximas de zero, se não negativas. No ano passado, empresas como a Nestlé lançaram bônus de 10 anos pagando taxas nominais negativas. Não eram reais, não. Taxas nominais negativas. O investidor no bônus da Nestlé receberia, depois de 10 anos, menos euros do que ele tinha investido 10 anos antes. Não é? Então, 4% ainda parece alta, ainda que a taxa ex ante, se você olhar a projeção de inflação futura e a projeção de taxa futura está em torno de 3,3 hoje, me parece. De qualquer maneira, ainda é alta, mas para os padrões brasileiros é muito baixa. E se nós soubermos aproveitar esse momento, não construirmos distorções na nossa economia, interferências na nossa economia, que depois levem de novo à necessidade de aumento da taxa de juros, eu acho que isso pode ser transformacional, inclusive na infraestrutura. Se você tem uma taxa de juros dessa magnitude, é muito mais fácil remunerar um projeto de infraestrutura e, portanto, é muito mais fácil de viabilizá-lo e será muito mais rápido a viabilização da melhora da infraestrutura brasileira. Muito bem. Buzelli, tem uma pergunta aqui que tem um conteúdo tecnológico, mas também envolve a indústria têxtil, o Josué pode ajudar. O Marcelo Pavanello pergunta se é possível imaginar roupas que não precisam ser lavadas e que sejam biodegradáveis. O especialista na produção está aqui, vai dar a palavra logo. O que eu posso dizer é que hoje já existem aplicações, né, em que você pode fazer sobre o tecido e que não precisa nem lavar depois e ele nem pega água. Isso já existe. Inclusive, você pode comprar um spray e fazer isso na sua própria roupa ou até em aplicações como sofás, estofado de carro, etc, etc. Biodegradáveis, eu acho que sim. Isso no futuro vai acontecer. Inclusive, nós, de novo, na agroindústria, vamos ter uma participação fundamental nos componentes para essa nova indústria. Por isso, quando a gente olha para a matriz energética e depois a gente fica triste, talvez, não sei se o álcool hidratado vai estar, mas todo o processo que tem dentro da cana, né, e a outra agroindústria, você vai ter insumos para essa nova indústria que está nascendo. Então, eu acredito que não só vai ter biodegradável, como vai ter a roupa impressa cada vez mais e, principalmente, individualizada. Esse negócio de você ir numa loja para comprar roupa, esquece. Com o advento do celular, com a capacidade que o celular está obtendo de fazer 1000 coisas, entre elas, scanning das pessoas, você vai escanear o teu corpo e vai mandar fazer, sob medida, impresso ou não, a sua vestimenta. Aliás, essa tecnologia a gente já usava há muitos anos na audiologia. A gente fazia o scanning do ouvido das pessoas e todo o processo industrial era feito em Singapura. E chegava aqui e tinha o fit perfeito. Então, eu acho que esse realmente é algo por vir e que vai afetar, inclusive, a cadeia de valor, não só da produção, mas de como se vende e se comercializa. Escanear o corpo para caber no manequim 36, não. Não. Eu acho que vai ser uma combinação, no meu caso, vai ser, será uma combinação perfeita. Isso será possível e eu vou conseguir ter, para mim, uma alimentação já individualizada e customizada, inclusive na quantidade. Então, acho que eu vou ter a chance de mudar o meu. Gente, eu acho que vai ficar muito sem graça, não vai? Pois é, eu ia... Não vamos comprar sapato, né? Não vamos comprar roupa, não vamos ter comida, não vai ter carro. Ó, azar da turminha do fundo. Mas tem a TV Câmara para assistir. E eu ia complementar isso que a Mônica falou, porque, de fato, existe. A nanotecnologia hoje incorpora aos têxteis
diversas partículas que permitem até não ser lavada. Mas, vamos lá, gente, não tem nada melhor do que uma roupa lavada, passada, cheirosa, para a gente usar, não é verdade? Valeu, Josué. Estamos garantidos, ó. Bom, nós temos 3 minutos para acabar o painel, então eu vou dar 1 minuto para cada um. Obviamente que a gente não vai entrar aqui em debate político, nem partidos, nem nomes. Eu queria que cada um de vocês dessem uma sugestão dentro do que foi debatido aqui como agenda econômica para o próximo presidente, seja ele quem for. Qual seria uma agenda que, se vocês pudessem propor, vocês colocariam no programa desse novo governo que virá a partir de 2019? Vamos começar com o Buzelli. Eu colocaria dentro dessa agenda um projeto para a cadeia de valor da indústria brasileira. A indústria ela não é só gerador de boa parte do PIB, mas ela gera depois o que se chama de valor agregado em serviço. E quando eu falo de indústria, eu estou falando desde a indústria agrícola, todos os participantes do cluster, daquele vertical, ao longo da cadeia de valor. Esse é o ponto que eu colocaria, porque atrelado a isso, depois, você vai ter a vinda de tecnologia, IoT, digitalização, que está toda vinculada a essa indústria, que vai gerar valor, vai gerar a serviço e mais. Vai dar a chance de nós, principalmente dos jovens, de se inserirem na cadeia de valor internacional, coisa que a gente andou afastado nos últimos tempos. A Alemanha, gente, está fazendo um trabalho do Estado, do governo alemão, em prol da indústria 4.0. Então, eu corroboro a opinião do meu colega, mas sem dar mais palpite no campo da economia, eu só gostaria de dizer, já que estamos aqui no meio de jovens tão brilhantes, que eu estou extremamente entusiasmado com algo que está acontecendo no Brasil. O que eu vejo hoje são os jovens, e isso é um subproduto talvez muito positivo de tudo isso que tem nos trazido náusea, e ficamos assistindo hoje coisas repetitivas e repugnantes em relação à nossa política, mas isso está trazendo, como eu acho, efeito colateral extremamente positivo, que é uma consciência nos nossos jovens de que é preciso participar, como cidadãos, de alguma maneira, da definição do nosso Estado, da nação que nós queremos. O que a gente assiste hoje de novos jovens, querendo, inclusive, militar no campo político, querendo ser candidatos, isso eu acho que essa mudança de geração me anima muito. A nossa geração, de certa maneira, ela, não que agisse assim todos, mas aquele fenômeno da lei de Gerson, levar vantagem em tudo, aquilo não era, vamos dizer, um publicitário tentando implantar uma ideia, era muito mais um publicitário constatando que aquilo prevalecia no Brasil, né? A vantagem, o jeitinho. E eu acho que essa geração nova não aceita isso. É uma geração muito mais ética, muito mais responsável, muito mais comprometida com o futuro do país, com a diversidade, com a solidariedade. E, portanto, eu estou extremamente motivado, porque nós vamos ter uma mudança geracional. Não acho que vai se fazer totalmente em 2018, mas ela vai acontecer e vai acontecer para melhor. As novas gerações são muito melhores do que a minha geração. Mônica? Eu estou junto com eles, absolutamente. A única coisa é o seguinte, as coisas estão mais localizadas. Precisava sair um pouco daquela ilha da fantasia que se chama Brasília e andar um pouco, permitir uma participação maior. Não esse fingimento que essa maneira que a gente tem hoje das coisas acontecerem. Então, conhecer melhor, chegar mais perto, permitir que as pessoas possam dizer o que é o desejo delas. Todo mundo quer ser feliz. Eu não sei se hoje, com tudo que a gente tem, com toda essa tecnologia, existe felicidade, né? O conceito de felicidade é muito vago, muito difícil da gente tangir. Mas, enfim, a gente precisa buscar essa felicidade. E acho que tem que resgatar valores, tem que resgatar a ética, fazer tudo isso, economia e etc., mas se aproximar do ser humano. Acho que falta o ser humano ser humano. Mônica, Josué, Buzelli, uma salva de palmas. Muito obrigado.